o Flamengo é uma incógnita. Você nunca sabe o que esperar do Flamengo. E o Flamengo ontem, velho Vamp, ganhou do Fortaleza fora de casa e, pra você, voltou a brigar pelo título brasileiro. Falando sério, fora nossas apostas aqui, que a gente é louco, eu vou te falar. Falando sério mesmo, sério. Bota a câmera. Flamengo... Bota a câmera nele, ele pede a câmera. Se o Flamengo ganhar... Aí, ó, ele pediu. Meu Deus, se o Flamengo ganhar do Palmeiras... Ó, o Tite, ele é fera, que ele chegou ontem na coletiva, ele falou, ó, vamos precisar do apoio da torcida. O Tite já viu o que está acontecendo na tabela. Você viu o que ele falou? Vai ser inconstante, não sei o que. O Flamengo vai fazer 6 jogos no Maracanã. 6. Dos 6, ele pega Palmeiras e Bragantino em casa. Se ele botar 6 pontos aí, ó, dentro dessa tabela aí, ai, meu Deus. Você acha que o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro? Vai. Mas é o que você fala, se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, mas são 2 jogos difíceis. É o Red Bull Bragantino e é o Palmeiras. Porque tem que ganhar desses 2 pra ganhar o título, porque esses 2 estão lá pra brigar. Se o Flamengo tropeça quarta-feira contra o Palmeiras, fica ameaçado até pra pré-Libertadores. E tem um Red Bull Bragantino que ele vai estar com a sede, que ele tomou 4 no jogo de ida, né? Não, ele ganhou de 4. Aonde? O Red Bull ganhou do Flamengo então, de 4. É isso que eu tô falando. Ele tem a sede do Red Bull que meteu 4 no primeiro turno, que ele vai querer Achei que você tava falando da sede de vingança do Red Bull. Não, a vingança de quem? Do Flamengo. Do Flamengo que tomou 4. Mas ó, é aquele negócio, Vamp. É difícil você acreditar nesse Flamengo. Aí sim, é. Com a forma como esse Flamengo é instável nesse campeonato. Que o anormal, o Flamengo e o Palmeiras não tá, né? Na Libertadores, os dois, pelo amor de Deus, não dá. Fala isso todo dia. Palmeiras, Flamengo e River, nenhum deles está na final, é uma vergonha. Uma vergonha. Isso aí, um fracasso, uma vergonha. Eles estão muito à frente dos outros. O Palmeiras e o Flamengo aqui no Brasil, você só admite que os dois não façam a final se eles se cruzarem no caminho. Não tem sentido. Aí um teve um ano infeliz e tal, e o outro chega e ganha, que é o que tem acontecido. Fora isso, não tem o menor sentido. Não tem sentido. É uma disparidade absoluta. É uma disparidade absoluta. Não tem. Mas é uma disparidade absoluta. Mas o futebol que o Flamengo joga nesse ano não tem disparidade nenhuma. Aí é culpa do Flamengo. Pelo contrário, é uma vergonha. É culpa do Flamengo. Você mesmo falava ontem, 1 bilhão 300 não sei o quê de lucro. Palmeiras com 2 estádios, com as situações, ganhando um caminhão de dinheiro, tudo bem. E os outros? Você viu perguntando do Flamengo? Ontem o Flamengo estava sem Gerson, o Flamengo estava sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Olha as opções ainda que teve. Pois é. De opção de sair jogando. Pois é, o que eu tô falando. Não dá pra você não... Pô, olha o Fluminense. É duro, cara. É um negócio... Você viu a oscilação que teve o Fluminense? Claro, lógico. Ainda assim, ele tem que contar com o tropeço de outros co-irmãos. Tá? Mesmo ele não decepcionando, tem que contar com o tropeço do Botafogo, tem que contar com o tropeço do Bragantino. Eu sei que tem jogos diretos. A matemática vai ficar fazendo assim. Ele vai torcer que o Grêmio tire ponto do Botafogo. Hoje vai torcer porque o Botafogo vem aqui no Botafogo vai vir aqui em Bragança. Nessa rodada o Botafogo pega ponto, ele ganha do Bragantino. Pra ele deu um empate. Entendeu? Empate o Botafogo. Isso que eu tô falando. O Palmeiras é ótimo. Isso aí. Isso que eu tô falando. O Botafogo vem aqui. O Flamengo ganha do Bragantino, ganha do Palmeiras, o Botafogo vai vir aqui enfrentar o Red Bull também, querendo o título. Abre tudo. Na hipótese do Botafogo ganhar do Vasco hoje, já o discurso já começa a mudar de novo. O Campeonato Brasileiro... Sim, porque ele volta a ter possibilidade de 9. É lógico. Professor, o pontos corridos, eu acho que em nenhum momento, desde quando tem os pontos corridos, nunca chegou assim, 5 times tendo chance de ser campeão, né? Eu acho que em algum momento... queda o número de times. Porque a gente tá falando aí, parece que não, o Grêmio tem 3 pontos atrás dele. Não, mas é o problema, o Grêmio... Gente, vocês estão falando só do Grêmio, o Atlético Mineiro então tem chance. Se o Flamengo tem 53 e tem chance, o Atlético Mineiro tem 53 e tem chance, ué. Claro que tem. Ontem a gente falou isso no Canelada. Não, chance de título. Tem de título, sim. Claro que tem. Ué, a gente até olhou a tabela dele. Até por isso que o Hulk ficou tão revoltado no jogo contra o América Mineiro. Perder ponto pro América Mineiro. Não pode ficar revoltado. Lá, nesse momento, não pode. Não pode ficar revoltado, né? Não, sim, eu sei, mas ele tava revoltadinho e ameaçou sair lá. Mas não dá, né? Se o Filipão der uma arrancada estilo Copa de 2002, já que a gente citou, ganhar 7 jogos seguidos, ele vai brigar diretamente. Vai brigar. Diretamente. Mas o Flamengo, ele é muito instável. Apesar da vitória, o Flamengo faz um brasileiro, como eu tô falando aqui, totalmente oscilante. Ele só fez 28 dos últimos 54 pontos em disputa. 51%
chegou a estar em terceiro, mas caiu para sexta colocação. O Flamengo sempre quando você acha que vai, vem esse time sem vergonha e faz uma atuação sem vergonha. É a hora que vai, né? É isso. Não, pera um pouquinho. Meu Deus do você céu. acha que vai e não vai. Até que chega uma hora que ele vai. Porque ele tem Mas capacidade esse ano para ir. não foi ainda. Pois é, pode ser que vá. Esse ano foram Então, 7 competições e várias vergonhas. isso mesmo, só papelão. E no Campeonato Brasileiro, inclusive, parece que vai e não vai. Só que é o seguinte, ele continua vivo. Em algum momento pode ser que parece que vai e vai. E ele tem capacidade para isso. Esse é o ponto. O Flamengo, ele potencial. tem. Não dá para isso, não dá para você desprezar o Flamengo nem o Palmeiras pelo potencial que eles têm. Esses dois aí, você não tem como menosprezar. Esses dois tem que acreditar até o último momento, porque eles podem, eles têm competência. Lembrando que esses dois que você está citando, se tivessem feito coisas certas, poderiam estar realmente brigando eles pelo título, cabeça a cabeça. Estariam brigando pela Libertadores, né? Teriam feito a final. Teriam feito a final. Exatamente. E não Boca e Fluminense, que são A inferiores. gente fala das lambanças que o Botafogo está fazendo e deixou essa vantagem confortável que ele tinha para trás, mas Palmeiras e Flamengo, a gente também tem falado muito nisso, né? Pontos perdidos pelo Flamengo e pontos perdidos pelo Palmeiras ao longo da caminhada. O Botafogo, ele fez muito mais do que ele podia fazer. Então, mérito ao Botafogo, que fez nada do que podia. O Palmeiras e o Flamengo, eles fizeram menos do que podiam. O Botafogo, ele, se você fala, vamos supor que o Botafogo perca o título, fica em terceiro lugar. Imagina o começo do ano e você fala assim, o Botafogo vai ficar entre os 3 primeiros. Seria extraordinário. O Palmeiras fica entre os 3 primeiros, o Flamengo, pouco. São times para brigar por título. É diferente, pelo potencial, pela grana, pelo investimento, por tudo que ele tem feito nos últimos tempos. Agora, se o Botafogo mudar de patamar, começar a fazer isso todo ano, você vai, até agora, os dois que tinham que estar brigando pelo título eram Palmeiras e Flamengo. O Botafogo está meio de intruso aí. Ou seja, mérito para o Botafogo. Fez além do que dele se esperava. Os outros estão aquém. Esse é o ponto. Os outros estão abaixo. Sim, os outros estão bem abaixo. É lógico. E o Botafogo aproveitou. Red Bull. Pô, o fato do Red Bull estar aí está mostrando que os caras estão fazendo errado. O Red Bull é um time sub-20, gente. E ó, o Flávio Prado... Não, Flávio Prado não, foi o Vamp. Ele falou da malandragem do Tite em pedir o apoio da torcida. Dá essa piscadinha que você deu pra mim lá pra câmera. Cadê? Olha lá, piscadinha, olha lá. Olha lá. Mas, Vamp, você tem razão. Porque, por que o Tite está fazendo isso? Ele sabe da pressão que está vivendo esse Flamengo. Ele sabe do ano sem vergonha que teve esse Flamengo. Ele sabe do quanto esse time foi cobrado merecidamente por ter faltado vergonha na cara e por não ter jogado por alguns treinadores. Agora, o Flamengo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de 7 jogos em casa. Ele tem 5 de 7 jogos em casa. E os dois se fora o Flamengo... sabe aí os dois fora? Se o Flamengo fizer a sua parte em casa, ele tem grande chance de título brasileiro. Detalhe, que dos 3 que ele vai jogar em casa estão brigando pelo título. Atlético Mineiro, Palmeiras e Red Bull. Então o Tite sabe que se o Flamengo fizer a parte dele em casa, se a torcida fechar com o time em casa, ele tem chance de título brasileiro. Ele não tá falando isso só por falar, cobrar a torcida. E lembrando, um dos jogos fora é contra o América Mineiro, que vendeu um mando de campo. Isso aí. Vai ser em Uberlândia, vai ter muito mais torcida do Flamengo. Ele vendeu um mando porque ele já tá rebaixado, ele quer ganhar dinheiro. Então o Flamengo vai ter aí 6 jogos em casa, porque Uberlândia vai ser muito mais público do Flamengo do que do América Mineiro. Agora também tem que o time tomar vergonha na cara, né, Van? E vamos supor que o último jogo do Flamengo é contra o São Paulo. Vamos supor que esse jogo chegue pra título. Acho que a torcida do Flamengo não invade também o Morumbi? Vai dar garra, vai dar os ingressos pra você ver. O Flamengo já foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni dentro do Morumbi, né? Rogério Ceni campeão. Perdendo. Foi perdendo. Mas foi campeão brasileiro. Mas você tá lembrando, eu tô lembrando Então também. é o seguinte, o Flamengo vai muito olhar pra tabela, esses 6 jogos aí, como você falou, mais 7, que é o América Mineiro. E olha assim, ó, Botafogo e Grêmio, de repente um empate lá. O Flamengo ganha do Palmeiras, o Flamengo ganha do Red Bull. Aí o Botafogo vem pegar o Red Bull, um mata o outro. E nessa rodada ele soma 3 pontos. Brincadeiras à parte, nossa aposta aqui, mas olhando friamente a matemática, dá sim. A depender do que o Botafogo faça hoje contra o Vasco. O Botafogo ramelar hoje contra o Vasco, aí ele ainda ninguém passa ele.
A não ser o Red Bull Bragantino, que vai ter essa gordura, depender só de si. Mas para depender só de si, tem que pegar o Flamengo no Maracanã, né? Tem. É isso, ele vai pegar o Flamengo. O Flamengo, ele é o único que ele vai pegar os dois times que estão mais na briga pelo título em casa. E nas próximas rodadas. O que você tá olhando pra mim e rindo? O time do Flávio... Eu? É, ou não? É que O você todo vai pegar o Botafogo. Mas eu estou sorrindo, velho. Ah, tá. Eu tava acompanhando aqui uma entrevista do Guardiola pro Fred Caldeira, falando sobre o Mundial. Não, ele perguntou se ele acompanhou e tal, se ele ouviu o barulho em Manchester e tal. Eu falei, não. Você viu os gols? Não. Aí tá perguntando sobre o... E ele falou que realmente é um sonho ganhar e tal. Foi isso. Tá vendo essa entrevista aqui? Achei curioso. O Guardiola, ele lembra que ele jogou 3 vezes. Uma vez contra o time argentino, que ele não lembrava o nome, que era Estudiantes e tal. Lembrou do Santos. Uma entrevista curiosa aqui. Fred Caldeira é genial, né? Ele é torcedor do Fluminense, tá feliz. Ele perguntou sobre isso pro Guardiola. Ontem, perguntou que dia? Foi depois do jogo. Foi ontem. Não deu tempo, Flávio. Aqui, ó, tá aqui a entrevista. Porque, não, mas foi 6-1 que você viu o jogo. O Fluminense ainda não tinha jogado. Não, foi. O Fluminense foi depois do jogo, não foi? Ou então foi ontem, numa coletiva, hoje. Ou hoje. Porque foi numa coletiva. Porque o Fluminense jogou sábado e o City jogou sábado, então dá tempo. Foi numa coletiva. Mostra pra você aqui. Lá é 6 horas da manhã. Então, ele não viu. Esse treinador. Agora. Treinador mal informado que não liga pra essas coisas da 5ª divisão do futebol. É sacanagem. Como ele é ridículo. Vamos escutar aí. Eu e o Guardiola. O Tite falou sobre as maiores dificuldades que ele tem encontrado no Flamengo, né? O Tite chegou no Flamengo, agora ele tem 3 vitórias e 2 derrotas, nenhum empate. O Tite falando aí sobre as maiores dificuldades que ele teve, e depois a gente vai ouvir o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, que entrou na canela da arbitragem aí do futebol brasileiro. Vamos ouvir o Tite. Equilíbrio da equipe. Tu agredir, ter um número de finalizações e ao mesmo tempo ser consistente, criativo, né? Essas fases, o César fala muito bem, o Matheus fala bem, tem algumas fases que elas são do jogo que elas são inquestionáveis. Eu acho que nós temos um grande primeiro tempo. É muito difícil jogar contra o Fortaleza. O reconhecimento ao Vojvoda, o grande trabalho que ele vem executando. É uma equipe que joga sem pensar. Quando tu tem todos os links estabelecidos, tu tá trabalhando aqui, mas eu sabia que a bola ia chegar no fundo. O volume que ela emprega, o ritmo que ela emprega, ela vai inchando a perna do adversário para que tu tenha a condição de, nos 20 minutos finais, ser mais efetivo. É muito difícil, pela qualidade do trabalho do Vojvoda, pela qualidade da equipe, pelo trabalho do Fortaleza, né? Também nesse processo inconstante, a gente tem que entender o futebol também. A gente mudou a metodologia de trabalho, é o 3º técnico no ano. Mudou-se as ideias, tentou se ajustar por maior, mudou o condicionamento físico, a forma física. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Porra, vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó. Nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução, que é o que nós estamos buscando. Tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. Olha aí, ó, é o Tite falando, né, sobre não pode ser assim. Aí eu vou falar o contrário, pra mim pode ser assim, porque eu fui um. Quando ganhou os 2 primeiros jogos, eu falei, olha aí o Flamengo podendo brigar pelo título com o Tite. Aí depois perdeu 2 jogos. Não vai mais brigar, só eu. É lógico, você acha que o time tomou vergonha na cara. Daqui a pouco vem 2 jogos contra o Grêmio e contra o Santos com 4 gols ridículos. Não é falar que vai oscilar.
é falar de gols ridículos. Porque você perder, mas perder de um jeito, não, levou gol de lateral, levou gol com 6 jogadores marcando um e levou gol que o jogador não quis dar chutão pra frente, quis jogar bonitinho, perdeu a bola e levou o gol. Levou outro gol que o lateral faz uma falta no Soteldo, com o Soteldo sendo marcado, cercado por 3. Então, não é só oscilar. Oscilar é do jogo, claro. Mas levar gol ridículo, gol de pelada, não é do jogo. É que aí liga o modo banana do Flamengo. É o modo banana. Não pode um time com esse nível levar 4 gols ridículos como levou de Santos e Grêmio. Foram gols ridículos. Então, eu fui um que eu falava, agora dá pra brigar pelo título. Daqui a pouco eu falei, não tem como. Não tem como, porque como diz o Mauro César, liga o modo banana. A única coisa que se fala é não ter o modo banana. Perder, ok, mas perder de formas ridículas como o Flamengo vem perdendo, aí que não dá, Vamp. O meu negócio é esse. Oscilar, é claro que vai oscilar, mas é um gol mais ridículo que o outro. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vamp. Isso que você falou, vinha naquela sequência, né, de 2 vitórias e tropeça contra... Tropeça não, perde pro Grêmio e na sequência perde pro Santos. Freia, né? Do time que tava com todo mundo. Do jeito que perdeu. O meu negócio é esse, é o jeito que perdeu. Parece que o Flamengo desliga. Desliga. É muito gol ridículo, Vander. Mas ele tá chegando agora, né? E também ele pegou já o bonde... Claro, não tô falando que a culpa é dele. Tava todo desconjuntado, né? Tá tentando fazer o melhor possível. Eu acho que tem... Mas é aquela palavra que já foi usada aqui, potencial. O Flamengo tem potencial para conquistar os pontos que precisa, para pelo menos melhorar na classificação. Eu ainda fico com aquela frase dele. O objetivo é ficar entre os 4, para ir direto para a Libertadores. Acho que matematicamente brigar pelo título tem condições, mas acho que não vai chegar nisso. Eu ainda acho que o Botafogo tem uma larga vantagem, larga na situação atual, tem 2 jogos para fazer, pode ganhar. Será uma coisa assim trágica, né? A grande lambança da história do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, na pontos corridos, desde 71 para cá. Vai ser uma esculhambação. O Botafogo vai ficar marcado como a grande tragédia da história dele, chegando num ponto de liderança folgada e ainda assim perder o campeonato. Então essa vai ser a manchete usada no dia seguinte por todo mundo. E os outros vão continuar perseguindo. Acho que o Bragantino, se tiver frieza suficiente, será o vice-campeão e o Palmeiras vai pintar em 3º lugar. Essa é a minha classificação hoje. Você acha o Botafogo? Eu acho o Botafogo campeão hoje. Botafogo campeão, Bragantino em 2º, Palmeiras em 3º. Depois não sei. Antes, estou falando hoje. Amanhã, outro dia, se o Botafogo tomar uma pancada hoje do Vasco da Gama, o discurso vai mudar, né? Sem dúvida. Mas esse é o retrato que eu tenho dos jogos que vão acontecer. Acho que vai ter essa composição final. Vamos aguardar. Acho que vocês poderiam arriscar também, hein?